Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. A minha oração é que Deus dê saúde a todos. Eu quero louvar a Deus por essa noite, agradecer o pastor Osiel pela grande oportunidade. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. Wallace, Deus te abençoe, tá, meu amigo? Você é bravo demais. Ramon, me ajuda em oração. Em nome de Jesus, pastor Matias, pastor Edmilson. Eu brinquei aqui que quarta-feira jogador bom não corre, né? Coloca a bola para correr, né? O pastor Edmilson trouxe uma palavra aqui na quarta-feira. Não correu, mas botou a bola para correr. Foi fenomenal, muito bom. Salmo 127, diz assim, pode pôr o tema, tá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, e em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Você pode dizer amém por essa palavra? Pode tomar o seu assento, me ajude em oração. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite, falar com os irmãos sobre a temática família, tratar sobre família. É importante nós falarmos sobre isso porque, às vezes, nos esforçamos para viver uma performance espiritual relativamente razoável. A gente vem para o culto, a gente canta, nós adoramos, nós exercemos o nosso chamado, o nosso ministério, o nosso serviço, a nossa vocação cristã. Mas lá dentro da nossa casa existem alguns probleminhas. Existem algumas coisas, alguns reparos a serem feitos. E a gente não se atenta para isso, a gente não toma cuidado com essas coisas e continua a nossa vida. Afinal de contas, a gente vai vivendo, a vida precisa ser vivida, o tempo está passando. E aí também a gente vive assim no nosso trabalho. A gente vai avançando na nossa carreira profissional, a gente vai galgando postos, posições, responsabilidades maiores, salários melhores, mas a gente também não atenta para a nossa casa, para a nossa família. E tem algumas coisinhas que precisam ser feitas lá, alguns reparos. E quando a gente para dar conta, o vazamento está grande demais. Aquele conserto que você gastaria R$100 já está custando uns R$1.000. Aquele conserto que era só trocar uma peça pequena, já tem que trocar tudo, está muito caro. Aquilo que poderia ser feito com uma mão de obra menos especializada, vai precisar de uma mão de obra muito especializada, vai demorar muito e vai exigir de você um custo maior, um investimento maior. Por tudo isso que eu tenho dito aqui, eu acredito que seja de suma importância que a gente pense sobre família, sim ou não? Até porque todos nós fazemos parte de uma família, nascemos numa família, constituímos uma família e estamos preparando pessoas, a saber, os nossos filhos, para também constituírem uma família. Alguém vai dizer que a igreja, aliás, alguém vai dizer que a família, preste bem atenção no que eu vou dizer, é o berço, é o berçário, tanto da sociedade quanto da igreja. Então, a mão de obra, as engrenagens, as pessoas
com as quais nós trabalharemos no reino de Deus, elas vêm de uma família, elas não são extraterrestres, elas não vêm de um ambiente etéreo, nasceram do nada, elas vêm de uma família. Da mesma forma, no trabalho, nós lidamos com pessoas que vêm de uma família. Daí a importância de nós constituirmos uma família que entregue pessoas para a sociedade, que viabilize essa sociedade, que favoreça essa sociedade. Vocês hão de concordar comigo que o problema do Brasil hoje é um problema de família. Gente, não adianta, você pode colocar um policial em cada esquina, não vai resolver. O problema está na família, Algumas frases. Não existe igreja bem se as famílias não estão bem. Não existe igreja forte com famílias fracas. Não existe igreja saudável com famílias doentes. Não existe igreja vencedora com famílias derrotadas. Não existe igreja unida com famílias desunidas. Não existe igreja avivada com famílias frias e mornas. Quem é casado sabe, você pode estar bem, sabe, espiritualmente, você pode estar bombando, sabe, sentindo, sabe, aquela atmosfera, aquela coisa gostosa, ou a carteira está cheia de dinheiro, sabe, tá tudo bom, tá tudo, mas se você não estiver bem no casamento, se ela estiver bicuda, ou se ele estiver bicudo, não tem graça. E é ruim de funcionar na igreja. A princípio a gente até consegue funcionar, mas daí um pouco isso começa a pesar, porque a gente aprende a usar máscara. A gente usa máscara para se socializar. A gente não é a gente, quem nós somos o tempo todo. A sociedade precisa que a gente às vezes, mas chega uma hora que isso pesa. Daí a necessidade da gente falar sobre família. Essencialmente existe uma pergunta do ponto de vista filosófico que precisa ser feita. O que é família? O que é família? Porque, sobretudo nós que somos brasileiros, a gente não lê manual. E a gente vai usando o treco sem saber o que é aquele treco essencialmente. A gente vai andando sem notar que tem um negócio lá, o sistema de arrefecimento, que precisa de água de vez em quando, tem que colocar. Tem um negocinho que precisa de óleo para lubrificar o motor e funcionar bem. E a gente vai usando sem entender essencialmente o que é esse negócio. A pergunta que a gente precisa fazer é, o que é família? A primeira definição, uma definição teórica, conceitual, é a família é um conjunto. Presta atenção nessa palavra, eu vou frisar, conjunto. É um grupo de pessoas que compartilham o mesmo domicílio, possuem conexão e vínculo parental e são comprometidas mutuamente. Olha aqui, ó, olha, esses três pilares aqui, com o cuidado, o afeto e a responsabilidade uns com os outros. Guarde na memória essa definição, porque a gente vai trabalhar ela. Primeira coisa, família é um conjunto, é um grupo de pessoas. Eu disse de anjos? Eu disse de anjos? Eu disse o quê? De pessoas. Quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando de algo plural. Quando nós falamos de pessoa, nós estamos falando de pluralidade. Quando falamos de pessoa, nós estamos falando de diversidade. E isso é verdade. Na prática, eu sou botafoguense, minha esposa é flamenguista doente. O pastor falou que ela é sábia. Existe ou não existe essa pluralidade, essa diversidade, essa diferença de pensamentos? Um gosta de uma... Vamos pintar a casa? Um gosta de uma cor, outro gosta de outra cor. Vamos passear? Um gosta de um tipo de passeio de aventura, o outro gosta de um passeio tipo ir para o shopping, ir para o restaurante, uma coisa, sabe, mais social. Existe ou não existe essa diversidade? E a gente precisa pensar sobre isso. A diversidade, a diferença na família gera o quê? Gera divergência, gera discordância, gera atrito, gera conflito, gera desentendimento, gera contestação. Bem pode ser que no dia de hoje você sofreu isso. Você disse uma coisa, sua esposa pensou outra. Você disse uma coisa, seu esposo disse outra. Você queria uma coisa, seus filhos queriam outra. Os seus filhos queriam uma coisa e você queria outra. Essa diversidade. Isso é ruim. É ruim. Por quê? Porque isso causa desconforto, sim ou não? Sim. Isso causa dor, sim ou não? Sim. Isso causa cansaço, sim ou não? Sim. Porque o tempo todo você está trabalhando para tentar mitigar essas diferenças. O tempo todo você está trabalhando para tentar contornar essas diferenças. Você está empregando energia. Isso gera feridas, sim ou não? Sim. É o lado ruim dessas divergências, dessas diferenças.
Mas a bem da verdade, o que seríamos, eu e você, se não fossem as dores da vida? O que seríamos, eu e você, se não fosse essas adversidades, essas dores? Nós somos forjados exatamente nesse ambiente de pressão. É isso que forma a gente. Você é resultado muito mais dos momentos da carteira vazia do que dos momentos com a carteira cheia. Essa sabedoria que você tem hoje é mais resultado das crises que você viveu no seu casamento, com seus filhos, na sua família, do que resultado do tempo de bonança, do restaurante, sabe, da coisa indo muito bem. Então, glória a Deus pelas adversidades, glória a Deus pelas diferenças, porque eu estou sendo treinado. É ruim, mas é ruim, mas é bom, porque essas diferenças, essas diversidades, essas contrariedades, elas oportunizam, elas viabilizam, elas desenvolvem em nós maturidade, desenvolvem em nós o caráter e a virtude cristã. Quando a gente olha teologicamente para a constituição da família, existem agentes santificadores, e um dos agentes santificadores de Deus é o casamento. Quer ver uma coisa? Quando você aceita Jesus, você morre, sim ou não? Morre. E quando você morre? E quando você casa? Você morre de novo. E quando você tem filhos? Você morre mais um pouquinho. Aí tem um filósofo, Schopenhauer, ele vai dizer que é o seguinte: casamento é assim, ó, casamento é duplicar as responsabilidades e dividir pela metade os direitos. Você duplica as obrigações e divide pela metade os direitos. O casamento, aleluia, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. É difícil, mas está gerando maturidade, está gerando em nós aquele fruto do Espírito que a gente fala e não entende. Longanimidade, que é a capacidade de esticar sem arrebentar. Está nervoso, mas você... Vou sair, vou dar uma caminhada. Treino não treina, gente? Treina. E treina para a vida. Sabe por que você não voou no pescoço do teu chefe? Porque você já tinha sido treinado no seu casamento. Sabe por que aquele dia você não saiu, bateu a porta, foi embora e largou 15 anos de trabalho para lá? Porque você já tinha sido treinado no seu casamento, com seus filhos, muita pressão. E você olhou para isso e falou: isso aqui é coisa fácil, já passei por coisa muito pior. Então, essa diversidade, essas diferenças são ruins, mas ao mesmo tempo são boas. As palavras-chave aqui é perdão, autorrenúncia, morte do ego, nos prepara para a vida, nos amassa e nos santifica. Existe um escritor chinês, eu recomendo que você leia tudo dele, ou quase tudo dele, o Atmani, que ele diz o seguinte: antes do casamento, repare todos os defeitos, identifique todos os defeitos, olhe todos os defeitos. Depois do casamento, seja cego para tudo, que agora já era, meu irmão. Não tem mais jeito. Quer ver como como uma família prepara a gente para a vida? É uma academia para a vida que vai forjar, vai tonificar nossa musculatura espiritual, vai preparar a gente para a vida. Foram os irmãos de Davi que prepararam Davi para a monarquia. Foi a família de Davi conturbada e difícil. Veja bem, está vindo uma autoridade à casa de Davi, o pessoal vai se reunir para participar de um banquete, de um almoço, e esquecem um menino lá cuidando das ovelhas. Isso é ruim ou é bom? É ruim. Você acha que Davi tinha uma vida fácil em família? Não tinha. Depois que ele foi ungido, ele já tinha unção de rei. Ele vai lá ver o Golias, aí um dos irmãos dele vai dizer: rapaz, o que tu veio aqui? Tu veio aqui para espiar. Sabe o que Davi fez? A Bíblia diz, e os pregadores trabalham isso melhor do que eu, que Davi contornou o seu irmão, acho que foi Samar ou Eliabe, e foi falar com outra pessoa. Davi está aprendendo em casa a contornar as dificuldades da vida, as pessoas chatas da vida, as pessoas ásperas da vida. Onde ele aprendeu isso? Em casa. E depois ele não teve que encarar Saul, e tinha alguém pior do que Saul. Ele foi preparado em casa para encarar as situações da vida. Você vê, foi os irmãos de José que forjaram o caráter de José. Tinham inveja de José. A palavra de Deus diz que eles não podiam falar pacificamente. Imagine um ambiente extremamente agressivo contra José. E todos os ambientes por onde José passou não eram ambientes agressivos e tóxicos a ele? Sim, mas ele foi preparado dentro de casa.
Alguém disse que o Filho de Deus viveu a nossa vida e viveu ela sem desculpa. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 3, versículo 21, que os familiares de Jesus disseram assim: ele está fora de si, vamos prendê-lo, porque Jesus não parava nem para comer. Em João capítulo 7, versículo 5, a Bíblia vai dizer que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Aleluia, nem Jesus escapou dessas situações da vida. Aleluia. Se fosse o Ramon, vocês estavam dando glória a Deus. Se fosse um pregador aqui, vocês estavam, aleluia, glória a Deus. Veja, Jesus não criou problema. Falou, não é mais família. Sabe o que aconteceu? Quando você vê a epístola de Tiago, não é o Tiago o apóstolo, é o Tiago, meu irmão de Jesus. Aquele que não acreditava em Jesus, Jesus conseguiu conviver com isso. Depois da morte de Jesus, se tornou pastor da igreja principal daquela época, que era a igreja de Jerusalém. Então esse parente que te dá problema hoje, que diz, olha lá o crente, ontem estava bebendo aquela que desce redonda, hoje está dizendo que está indo para a igreja, aí você quer arrumar briga com ele, calma, o teu testemunho daqui a pouco vai fazer ele sentar aqui, e bem pode ser que um dia ele esteja nessa plataforma pregando, cantando e servindo a Deus. Jesus passou por isso, conternou. A epístola de Judas não foi Judas Iscariote, foi o Judas, meu irmão de Jesus, que escreveu. Essas pessoas, eu estou na primeira definição, compartilham o mesmo domicílio. Compartilham a casa não é só do marido, a casa não é só da esposa, a casa não é só dos filhos, a casa não é apenas de um, a televisão não é apenas da novela, a televisão não é apenas do futebol, a televisão não é apenas da série ou de um videogame, essa casa precisa ser compartilhada. Aí eu lembro de um irmão, crente, tá? Eu estou falando de crente, que ele chegava em casa e ele colocou na cabeça dele que até a hora dessa família dormir, o sofá era dele e o controle da televisão era dele. Ele chegava em casa, as crianças chorando, a mulher desesperada. E tem um problema que quem sai para trabalhar acha que quem ficou em casa não fez nada. E também tem um problema que quem ficou em casa acha que quem saiu para trabalhar também não fez nada. Não é assim, gente. Vamos tentar mediar essas coisas. Quem ficou em casa trabalhou, mas quem saiu também trabalhou. A gente se entende, divide essas coisas e segue em frente. Aí ele sentava lá, a mulher desesperada, fazer comida, trocar fralda, criança chorando, botar para dormir, e ele ficava lá. Porque na cabeça dele a televisão era dele, a sala era dele, o sofá era dele, ele ficava ali, igual um rei, controlando tudo. Sabe o que aconteceu? Me pergunta, o que aconteceu? Não, ficou igual a banda do Chaves, vai. O que aconteceu? Divórcio. Divórcio. Essa casa precisa ser compartilhada. Tem um negócio quando a gente casa, é engraçado, né? Os filhos falam assim, mãe, vou lá no seu quarto. Eu falo assim, o quê? Quarto? Ué, é só dela? Né? Tem esse negócio, né? O quarto... Mas essa casa precisa ser compartilhada. Compartilhada no uso dessa casa, compartilhada no cuidado dessa casa, na responsabilidade dessa casa. Homem também lava a louça, gente. Irmãos, eu não bato mais em mulher não, só em homem. Uma vez eu estava pregando num culto, passava na internet, eu fui bater nas mulheres, uma enxurrada, o pessoal Hunter, né? As mulheres veio na rede social batendo, falei, eu só bato nos homens agora, depois eu corro, né? A gente precisa compartilhar essas responsabilidades. O pastor Anderson Silva diz algo interessante, que antes de Deus criar Eva, Deus já tinha criado Adão, e portanto Adão já tinha tarefas a cumprir, ele tinha que fazer alguma coisa, senão ele ia morrer. Ok? Os homens estão me olhando de cara feia, pastor, aqui. Um livro que me abençoou muito, John Trent, eu não sei se pronuncia assim, 30 maneiras de um esposo abençoar a sua esposa. Ele diz o seguinte, uma das maneiras, dentre as 30, ele falou assim, ó, às vezes você lê um livro, você só tira uma, duas coisas, mas essas coisas vão mudar a sua vida. Quando o homem chegar em casa, ao invés de você ir mexer no telefone, se trancar no banheiro e ficar 2 horas, você tira a primeira 1 hora que você chegou em casa para tirar o lixo de casa. Se precisar fazer o arroz, você faz o arroz. Se precisar dar um banho na criança, você faz. Precisa trocar uma lâmpada, fazer uma coisa, você dedica a primeira 1 hora, depois chegou. E depois você está livre. Muda ou não muda as coisas, gente? Muda ou não muda as coisas? Possuem conexão e vínculo parental. Essas pessoas que moram na mesma casa, compartilham a casa, elas possuem vínculo parental. Você já reparou que tem famílias que você olha assim que não parece família?
Parece que eles não têm um vínculo parental, um vínculo sanguíneo. Parece que é um grupo de pessoas que moram numa casa. Você olha e fala, rapaz, sai gente, entra gente, mas não consigo entender aquilo ali. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado para isso. É uma família, não é um ajuntamento de pessoas, é uma família. Nós temos uma família, não é um grupo de pessoas que mora numa casa e dividiu as tarefas. Você paga a conta de luz, o outro faz isso, um limpa o quintal, o outro tira a caquinha do cachorro. Não, é uma família. E aqui, isso aqui tem muito a ver com a questão do afeto, sabe, do amor, do sentimento, daquilo que permeia, daquilo que realmente conecta a gente, daquilo que é assim, ó, no privado eu vou brigar com você porque você está errado, mas lá na frente eu vou te defender porque eu vou te defender. Eu sei que você está errado, aqui em casa eu brigo, mas lá fora, sabe, essa assim, ó, pegou para você, pegou para mim, tá ruim para você, tá ruim para mim, estamos juntos, essa conexão de família. Eu faço uma pergunta aqui, pelo Espírito de Deus, como é que está você e aquele primo, que você brincava com ele, que tinha uma ligação tão grande, você e os seus irmãos, você e a sua parentela, a sua família, como é que está isso? Se tornou só um grupo de pessoas ou ainda é uma família? Eu estou muito feliz, porque agora em novembro a minha família toda vai se reunir num sítio, e a gente vai brincar e vai contar aquelas histórias tristes que sempre tem na família, né? Daquele que apanhou, daquele que fez aquilo. Vai se juntar a família toda. Posso dizer uma coisa para você? Reúne a família em nome de Jesus. Reúne a tua família em nome de Jesus. Reúne a tua família em nome de Jesus. Essas pessoas, elas são comprometidas. Aqui é um tripé, com cuidado. Cuidado aqui é ação, é trabalho, é preocupação, com afeto. Alguém disse que o afeto é a alma da família. Eu vou repetir, o afeto é a alma da família. Ora, se o afeto é a alma da família, eu pergunto, como está a alma da sua família? Tem afeto? Tem carinho? Tem sensibilidade? Estamos ali só porque, afinal de contas, já está aqui, não dá para voltar atrás? Não, precisa de afeto. Aleluia, afeto. Irmãos, precisamos de um batismo de poder espiritual, precisamos. Mas como nós precisamos de um batismo de amor, como, aleluia, nós precisamos de um batismo de cuidado. Eu assisti esses dias um filme, nós precisamos falar sobre, eu esqueci o nome do rapaz, é um filme que conta sobre um menino que entrou numa escola e matou um monte de gente, a dificuldade de relacionamento entre pais e filhos que acabou ocasionando um menino que entrou numa escola e tirou flechas em todo mundo. Não sei se alguém já assistiu esse filme. E no final do filme, depois dele ter feito isso, a mãe dele abraçou ele e perguntou, você sabe por que você fez isso? E a resposta subentendida é como ele dissesse assim, eu achei que você não me amava, mas agora eu não tenho mais certeza, eu acho que você me ama. Essa incógnita que fica na nossa família, será que ele me ama mesmo? Será que ela me ama mesmo? E aí, nem todo mundo é igual. Tem pai que tem dificuldade de abraçar o filho. Tem mãe que tem dificuldade de abraçar, dizer eu te amo, filho, eu te amo, filho. Mas a gente precisa, sabe, se não... O Gary Shape vai falar sobre as 5 linguagens do amor. Se não dá de um jeito, tenta de outro jeito. Mas vamos vencer isso. Esse menino precisa. É importante para a formação dele, essa menina precisa. É importante para a formação dela, essa esposa precisa. É importante para ela, esse esposo precisa. É importante para ele, esse pai que já está nos 70, 80 anos. Um dia ele precisa que você vá na casa dele e diga, pai, o senhor foi valente, pai. Tinha lá 6 filhos. 10 filhos, eu não sei quanta dificuldade, o Senhor foi até o fim, sustentou a gente, deu tudo pela gente. Ouvi isso da gente. Eles têm responsabilidade. A ideia é de que se alguém não está bem na família, isso é responsabilidade minha. E aqui eu peguei você, porque você está dizendo assim, se alguém não está bem é culpa minha. Eu não disse que é culpa sua. Está aqui no meu tablet. Se alguém não está bem, a responsabilidade é minha. A culpa pode não ser minha, mas a responsabilidade é minha. Se não está bem, a gente acaba criando uma barreira, né? Não, deixa lá. Não, se não está bem, tenta. O que está acontecendo? Fiz alguma coisa? E as mulheres, né? Eu não sei assim, eu acho que é um padrão, né? A mulher tem dificuldade de pedir perdão, né? Os homens concordam com isso, sim ou não? Tem? É igual eu vi uma piada que já era meia-noite e tanta, um homem mandou mensagem para o outro e disse assim, rapaz, eu estou preocupado. Aí o outro, o que aconteceu, cara? Brigou de novo? Ele, não, ela pediu perdão, e eu não sei o que eu faço agora. Aí o outro falou assim, rapaz, eu não cheguei nessa fase ainda não.
É difícil. Mas a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai deixar para lá? Não. Você sabia que o que causa divórcio e separação não são os grandes problemas. São as pequenas coisas que vão se acumulando, que a gente vai lá varrendo para debaixo do tapete. Mas um dia a gente vai ter que olhar essa sujeira debaixo do tapete. São pequenas coisinhas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse que viveu uma crise muito grande no casamento. Por quê? Porque ela jogava o pó de café na pia da cozinha e o marido não gostava, mas ele não falava nada e ficava... E entope mesmo, pó de café na pia cria um negócio que custava falar, a gente não fala. A família não pode ser Deus por todos e cada um por si. Deus não abençoa o cada um por si. Deus abençoa o cada um por cada um, o cada um por todos e o todos por cada um. É a bênção do Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E lá no verso 3 vai dizer assim, porque ali o Senhor ordena a bênção. A gente aplica esse salmo somente à nossa vivência na igreja, mas isso se aplica à nossa vivência em casa. Quão bom e quão suave é que a família viva em união. A definição teológica de família é uma instituição idealizada e criada pelo próprio Deus, que visa cumprir um propósito específico. A família não é resultado do acaso. A família não é resultado da teoria da evolução, como dizia Charles Darwin. Família não é resultado do capitalismo, da burguesia, como diz Engels, lá naquele livro lá, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde ele diz que os homens primitivos não se formavam, não viviam em família, e à medida que o homem foi se sofisticando, sobretudo pela influência grega e romana, ele vai adquirindo esse teor, né, o casamento de um homem com uma mulher. Mas se a gente acreditar nisso, a gente precisa rasgar a Bíblia. Se a gente acreditar que o homem veio dessa condição primitiva, onde você tinha lá a ginecocracia, como diz alguns teóricos, a gente vai precisar rasgar a Bíblia. Porque quando Jesus foi perguntado sobre o casamento e família, ele voltou até Gênesis. Deus criou um homem solteiro, e no momento em que esse homem já estava passando da solteirice e tinha necessidade de uma esposa, Deus deu uma esposa para ele, fez um casamento e deu uma família. Portanto, a família é resultado do propósito, da ação direta de Deus. Se a família é de Deus, Deus tem interesse que a sua família dê certo. Se a família é de Deus, Deus quer abençoar a tua família. Deus criou a família. Se Deus criou a família, o diabo quer destruir. Deus criou a família. Se Deus criou a família, o diabo quer desconstruir. Deus criou a família. Se Deus criou a família, o diabo quer desfigurar. Deus criou a família. E se Deus criou a família, o diabo quer desconfigurar essa família. Deus estabeleceu 3 instituições: a família, o Estado e a igreja. E qual o propósito e a missão da família? Primeiro é glorificar a Deus. A minha e a sua família precisam glorificar a Deus. Como é que a nossa família glorifica a Deus? Vivendo aquilo que Deus estabeleceu para nós. O esposo sendo esposo, a esposa sendo esposa, os filhos sendo filhos, os pais exercendo a paternidade de forma correta. Não existe nenhum pai perfeito, e uma das maiores crises de todo ser humano é quando ele chega na idade que ele percebe que o pai dele e a mãe dele não são perfeitos. E a gente precisa falar sobre isso. Eu converso muito com a minha filha sobre isso, sobre os erros dos pais. Os pais acertam em tudo? Não. E quando a gente erra, a gente precisa o quê? Pedir desculpa. Qual é o propósito da família? Glorificar a Deus. Qual é o propósito da família? Propagar e promover o reino de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O reino de Deus, ele cresce pela evangelização. O reino de Deus cresce pela missão transcultural. Mas o reino de Deus também cresce pela natalidade, pela geração de filhos. Deus está contando com um ventre de mulheres para o reino de Deus se expandir sobre a terra. Você sabia que os muçulmanos, eles dizem que eles vão conquistar o mundo sem atirar uma bala? Eles vão conquistar o mundo pelo ventre das suas mulheres. Você vai para a Europa, a taxa de natalidade é baixíssima. As pessoas não querem ter filhos, enquanto os muçulmanos estão tendo filhos. E estão fazendo a fé avançar através dos seus filhos. Contribuir para a sociedade. A família precisa contribuir para a sociedade. A família precisa entregar bons cidadãos. Essa é a razão pela qual as constituições do mundo todo sempre defendem a família. Você pega o artigo 226 da Constituição Brasileira, lá o caput, lá, né, o primeiro lá, vai dizer que a família é a base da sociedade e receberá especial proteção do Estado.
Sabe o que a gente aprende? Que o Estado, essa instituição estabelecida por Deus, está contando com a minha casa e com a sua casa. O Estado entende que a família vai entregar bons trabalhadores, isso fala de economia. O Estado entende que a família vai entregar bons cidadãos, isso fala de segurança. O Estado entende que a família vai ensinar contra o vício, isso fala de saúde pública, isso fala de gastos com o SUS. A família é aquela que defende e promove os valores mais sublimes, a pureza, a santidade. A gente precisa preparar os filhos para o casamento. Um dos propósitos da família é preparar os filhos para o casamento. O fracasso ou sucesso do casamento dos nossos filhos passa e depende diretamente da criação que daremos a eles. Você sabia disso? Eu tenho 2 filhos, a Isabela de 12 anos e o Natan de 4 anos. Deveria haver um contrato entre eu e você, onde você dissesse para mim: Júlio, veja como você está criando a Isabela, porque pode ser que ela case com meu filho. Você dirá para mim: Júlio, veja como você está criando o Natan, porque pode ser que ele se case com a minha filha. E nesse contrato eu diria para você: rapaz, veja como você está criando esse menino, porque pode ser que ele se case com a minha filha. Veja como você está criando essa menina, porque pode ser que ela se case com o meu filho. Porque o esposo da minha filha está por aí, em algum lugar, em alguma casa, e está sendo preparado. A esposa do meu filho Natan está em algum lugar, pode ser que esteja na sua casa, eu não sei, e está sendo preparada, quer você ou não, para o casamento. Então o fracasso dos nossos filhos, ou o sucesso, começa onde? Na criação que damos a eles. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente não cria filho para a gente. Aí vou lá outro dia eu estava conversando com uma pessoa, casou. O esposo foi criado assim, ó, chegava em casa cansado, a mãe tirava o sapato, corria lá, comidinha. Como é que uma mulher dá conta disso hoje? Se ela tem que trabalhar fora, se ela tem que correr daqui para lá. Fica chateado comigo não, não fica não. Eu brinco lá em casa com a Isabela: Isabela, pelo menos varrer, porque varrer já é uma profissão. Em muitos trabalhos que eu trabalhei, eu sempre fui, assim, eu nunca fui o mais excepcional onde eu trabalhei, então eu sempre pegava aquelas brabas, era varrer, pelo menos varrer. Não há demérito algum em trabalho, nenhum tipo de trabalho é demérito, gente, nenhum tipo de trabalho é demérito. Glória a Deus, aleluia. Preparemos os nossos filhos para o casamento, preparemos os nossos filhos para a futura família que eles vão constituir. Educar os filhos para a vida, para o trabalho, para a escola, para a faculdade e as demais áreas. Família não é um fim em si mesmo. Aqui existe um perigo que ronda a nossa casa, que é a idolatria da família. É a família se tornar um playground. Sobretudo quando a gente está vivendo aqueles momentos bons, o casamento está bom, a vivência com os filhos está boa. O que você vai fazer? Domingo vamos para o shopping. E agora não, vamos viajar. E vai. Quando você vai ver, você deixou a igreja. Uma vez estava conversando um irmão do seminário, e um outro irmão, e esse irmão tinha se afastado da igreja. E aí o meu irmão perguntou: meu irmão, o que aconteceu? Você sumiu da igreja? Ele falou assim: sabe o que eu fazia? Domingo, vamos para o shopping. Aí ia para o shopping. A família estava boa, estava entrando dinheiro, estava aquela coisa boa. E semana que vem vamos viajar. E depois vamos fazer algum evento em família. E aí a igreja foi substituída pela família. A igreja não é rival da família, e a família também não é rival da igreja. A gente precisa viver um equilíbrio entre essas coisas. Vive a sua família, mas também vive a igreja. Vive a igreja, mas vive a sua família. A palavra-chave é equilíbrio. Não pense você que é a sua sabedoria, a sua capacidade que vai sustentar a sua família. No momento da crise, você vai precisar daquilo que é entregue no altar da igreja, nas orações que são feitas, nas palavras que são ministradas. Você vai precisar desse cabedal de conhecimento e vai te faltar, porque aquele dia você tinha saído para passear. E como é que eu resolvo isso aqui? Não sei. Papel de cada membro, já estou acabando, 5 minutos. Marido, ser esposo, antes de ser pai. Aqui, tem muito a ver comigo. Eu não fui criado com meu pai e não conheço minha mãe biológica. Qual é o perigo que eu tenho? De ser um pai melhor do que eu sou um esposo. De vez em quando minha esposa puxa meu: Júlio, você não casou com a Isabela nem com o Natan, você casou comigo.
Quer ver um outro problema? O relacionamento do casal, ele ser viabilizado, triangulado através dos filhos. Então o casal vive em virtude dos filhos. O quê? Vamos lá, pagar a escola boa, pagar o transporte, levar para passear, leva para o judô, leva para natação. E aí vive o marido e mulher em função dos filhos. Só que um dia esses filhos vão crescer e vão sair. E vai ficar o quê? Marido e mulher em casa. Aí acontece aquela síndrome do ninho vazio. Um olha para o outro olha para um e fala assim, e agora? 2 estranhos dentro de casa. E quantos relacionamentos estão acabando depois de 20 anos de casamento, 30 anos de casamento, e o William Bonner e a Fátima Bernardes estão aí para dizer que você pode se separar depois de 30, de 40 anos de casamento, arrumar uma novinha e você vai ser feliz a beça. SQN. Só aqui? Não. Um dia, eu falei, Marlon, eu vou pagar uma moça para olhar o Natan e a Isabela e a gente vai sair. A gente não tem rede de apoio, a Marli perdeu a mãe dela, o pai dela mora longe, não tem a família perto, eu também não, a gente não tem rede de apoio, então é uma dificuldade muito grande. E aí tem uma moça que olha, né, mas o Natan é tão espoleta que às vezes a moça, ela olhava por R$50. A última vez eu falei, Marli, oferece 50, que é 2 horinhas só. Aí a moça falou, não dá não. Eu falei, oferece 100. Aí a moça, tá bom, eu vou. Aí a moça foi, entendeu? Quer dizer, se o Natan considerasse, eu só perdia 50, né? 50 já dava, né? Aí, aquela coisa toda, vamos lá! Aí chegou a moça, saiu, entrou eu e Marli no carro. Ela olhou pra mim, e eu olhei pra ela, e a gente fez, tem filho aí sabe, né? Aquela cena do Hotel Transilvânia, quando o lobo e a loba, né, estão sozinhos, aquela manada de filhos, uns 500 filhos, estão tudo lá na pracinha, e falei, e agora, o que a gente faz? Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, a gente não sabia o que fazer. Acontece ou não acontece isso? Acontece. Você vive tão em função do lar que chega uma hora que o casal não tem sintonia. Não fala mais o mesmo idioma. Não tem mais. O que a gente vai fazer? Aí você precisa aprender a voltar o quê? Aquela fase do namoro, do beijado, vamos passear, vamos rir, vamos contar história. Precisa ser pai precisa ser marido antes de ser pai. Precisa ser pai, exercer a paternidade. Gênesis capítulo 18, versículo 19, vai dizer um dos motivos que Deus chamou Abraão. A gente fala que Deus chamou Abraão porque ele era o pai da fé, porque ele obedeceu, porque ele saiu da sua terra. É verdade. Mas Gênesis 18, 19 diz que Deus chamou Abraão porque Abraão seria um bom pai. Porque se Abraão não fosse um bom pai, Abraão não conseguiria ser o fundador, a pedra angular de um povo, a saber, os hebreus. E é muito peculiar esse texto porque Gênesis capítulo 18 é Deus conversando com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus está dizendo para Abraão, Abraão, eu sei que você vai ser um bom pai, você não vai deixar acontecer com os seus filhos aquilo que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. Eu estou destruindo Sodoma e Gomorra por causa da falha dos pais. O homem precisa ser líder da sua casa. A religião judaica era a religião do macho. Quando Abraão sobe o Moriá para oferecer, ele já tinha ensinado para Isaac todos os elementos do culto. Ele sabia que estava faltando alguma coisa. E aí, nós homens, a gente fala assim, não, se tiver comida no armário já está bom. E aí a gente delega isso, aí passa a ser o cristianismo, a religião da fêmea. Mas não é só da fêmea, é da fêmea do macho. Não, já tem comida em casa, tá bom. Não, e a espiritualidade? Como é que está a sua vida espiritual? Tem umas 10 folhas aqui ainda. Vou acabar aqui, ó. Conclusão. Eu só vou ler. Peça perdão e desculpas. Exija menos dos outros e mais de si. Não seja chato. Alguém disse que os chatos não herdarão o reino dos céus. Ouça mais, fale menos. Cuidado com o silêncio. Ele abre margem para interpretações erradas. Quando você fica quieto, a gente fica pensando um monte de coisa. Sabe que ele vai tomar chumbinho? O que ele está pensando? A gente não sabe. Pode ser de um extremo que ele vai me dar uma bolsa da Louis Vuitton, ou pode, não sei. Você fica quieto. Elogie, elogie e elogie. Faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Conversa e diálogo. E último, ore pela sua família. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.